Não se case. É uma armadilha. O quê? O sol de outubro queimava forte sobre a Igreja do Rosário no centro de Goiânia, quando Juliano Dutra ajustou pela 10ª vez a gravata de seda italiana. Suas mãos tremiam, não de nervosismo pelo casamento, mas por uma sensação estranha que não conseguia explicar. Algo não estava certo. Do lado de fora da igreja, escondida atrás de uma das colunas de pedra, uma menina de 12 anos observava o movimento. Ayla tinha o cabelo crespo amarrado com um elástico velho, a roupa suja de 3 dias na rua e os olhos mais espertos que qualquer criança deveria ter. Ela conhecia cada canto daquela igreja. Era ali que dormia quando as noites esfriavam demais, ali que às vezes conseguia um prato de comida da pastoral. Juliano olhou no espelho do pequeno cômodo onde se arrumava. 42 anos, herdeiro do maior grupo de agronegócios de Goiás, prestes a se casar com Renata Aguiar, filha de uma tradicional família de Anápolis. O casamento perfeito, segundo todos ao seu redor. Mas Ayla sabia de algo que Juliano não sabia. O segredo na sacristia. 3 semanas antes do casamento, Ayla havia começado a notar um movimento estranho na igreja. Durante o dia, era o lugar pacato de sempre, com as missas rotineiras e as atividades pastorais. Mas à noite, depois que o padre se recolhia, havia reuniões secretas. A primeira vez que percebeu foi numa quinta-feira chuvosa. Estava dormindo atrás do altar quando ouviu vozes vindas da sacristia. Normalmente, quando ouvia pessoas, se escondia melhor ou fugia. Mas algo naquelas vozes a fez ficar e escutar. O casamento tem que acontecer antes do final do ano fiscal, dizia uma voz masculina que ela não reconheceu. Depois disso, com as mudanças na legislação, será mais difícil implementar a cláusula. Meu filho é muito confiante, respondeu uma voz mais velha. Ele assina qualquer coisa que eu coloque na frente dele, desde que venha com uma explicação razoável. Era ali que Ayla ouviu pela primeira vez o nome Heitor, pronunciado com familiaridade por quem falava. Na semana seguinte, voltou a escutar conversas. Sempre os mesmos 3. Um homem mais velho, uma mulher jovem e outro homem que parecia ser advogado, pela forma técnica como falava. A procuração que ele assinou no ano passado cobre todos os aspectos necessários, explicava o advogado. Assim que a certidão de casamento for registrada, temos acesso irrestrito às contas empresariais. E se ele questionar algo depois? Perguntou a voz feminina. É aí que entra a fundação, respondeu o homem mais velho. Juliano valoriza mais aqueles projetos sociais que o próprio dinheiro. Se ameaçarmos fechar tudo, ele aceita qualquer coisa. Ayla não entendia todos os termos, mas compreendia perfeitamente o que estava acontecendo. Alguém ia ser roubado. Na terceira vez que ouviu as conversas, descobriu de quem se tratava. Juliano nunca desconfiou de nada? Perguntou a mulher. Meu filho sempre foi ingênuo demais, respondeu o homem mais velho com desdém. Acha que todo mundo é honesto como ele. Depois de 42 anos, ainda acredita que o mundo é justo. Juliano. O nome ecoou na mente de Ayla. Ela conhecia esse nome. Era o homem dos ternos caros que às vezes parava o carro importado na frente da igreja para fazer doações. Sempre simpático com as crianças da rua, sempre respeitoso com o padre. O cronograma está mantido? Perguntou o advogado. Casamento no sábado, lua de mel de uma semana no exterior e quando voltarem à reunião extraordinária da diretoria para ajustar alguns procedimentos administrativos, respondeu Heitor. Nessa reunião, Juliano assinará os documentos finais sem nem imaginar que está transferindo o controle de tudo. E quanto à fundação? 2.300.000 crianças atendidas por ano, disse Renata pela primeira vez com um tom frio que contrastava com sua voz doce. Se ele resistir a qualquer coisa, lembramos que todas essas crianças dependem da nossa boa vontade. Ayla sentiu um arrepio. Ela própria havia sido uma dessas crianças. A decisão de uma menina corajosa. Ayla passou as 2 semanas seguintes observando Juliano quando ele visitava a igreja. Estudava seus gestos, sua forma de falar com as pessoas, como tratava os funcionários.
Queria ter certeza de que valia a pena se arriscar para salvá-lo. O que ela viu a convenceu. Juliano não era como os outros ricos que conhecia. Não falava alto para impressionar. Não tratava mal as pessoas simples. Não demonstrava impaciência quando as crianças o abordavam. Havia algo genuíno nele que a fazia lembrar dos poucos adultos bons que havia conhecido na vida. Além disso, a fundação dele realmente havia feito diferença em sua vida. 2 anos atrás, quando ainda tinha uma casa e uma mãe, participava dos programas de alimentação e educação. Foram os melhores meses após a morte de sua mãe, antes de tudo desmoronar. Na véspera do casamento, Ayla tomou uma decisão que mudaria 2 vidas para sempre. Ia avisar Juliano sobre a traição. Mas como fazer isso? Era apenas uma menina de rua de 12 anos. Quem acreditaria nela contra a palavra da própria família dele? Foi então que lembrou do celular. Dona Conceição, uma senhora que frequentava a igreja diariamente, às vezes deixava Ayla usar seu telefone para brincar com os joguinhos. Na verdade, Ayla havia aprendido sozinha a mexer no aparelho e descoberto como gravar conversas. Na última reunião dos conspiradores, conseguiu gravar 40 minutos de conversa detalhada. Não entendia tudo, mas sabia que era evidência suficiente. O dia do casamento. Na manhã do casamento, enquanto os convidados chegavam em seus carros de luxo, Ayla ficou observando da rua. Reconheceu o advogado entrando na igreja. Dr. Olavo sempre de terno preto, depois a noiva toda de branco e, por último, o homem que ela queria avisar. Juliano desceu do carro com a expressão de quem carregava um peso invisível. Ayla notou que ele olhava ao redor como se procurasse algo ou alguém. Era como se seu instinto estivesse tentando alertá-lo sobre o perigo. Quando viu os seguranças posicionados estrategicamente ao redor da igreja, Ayla percebeu que não seria fácil se aproximar. Esperou o momento certo, quando Juliano estava ajustando o terno perto da entrada. Foi então que tomou coragem e atravessou a rua correndo. "Ei, menina! Sai daqui! Isso não é lugar para pedinte!" gritou o segurança, a segurando pelo braço. "Preciso falar com ele!" gritou Ayla apontando para Juliano. "É importante, é sobre uma trapaça!" Juliano ouviu a palavra trapaça e se virou imediatamente. Viu uma menina magricela sendo segurada pelo segurança e algo em seus olhos chamou sua atenção. Não era malícia ou oportunismo, era desespero genuíno. "Deixe ela falar", disse ele se aproximando. "Senhor", Ayla falou rápido, sabendo que tinha pouco tempo. "O senhor não pode se casar. É uma armadilha. Eles vão roubar seu dinheiro." Juliano quase riu, mas algo na seriedade da menina o fez hesitar. "Que armadilha, criança? Ontem à noite eu ouvi eles falando na igreja sobre uma cláusula espelho, sobre pegar seu dinheiro depois do casamento. Sobre usar sua fundação para te forçar a assinar papéis." O mundo de Juliano parou. Cláusula espelho era um termo jurídico específico demais para uma menina de rua conhecer. E sua fundação, como ela sabia sobre isso? Quem estava falando? Seu advogado, o do terno preto que acabou de entrar na igreja. A moça que vai casar com o senhor. E um homem mais velho que eles chamaram de Heitor. Eles disseram que o senhor era ingênuo demais e que depois de 42 anos ainda acreditava que o mundo era justo. As palavras exatas que seu pai havia dito sobre ele na semana anterior, numa conversa privada que ninguém mais deveria ter ouvido. "Como você sabe essas coisas?" "Eu sei escutar", respondeu Ayla. "E tenho isso aqui." Mostrou um celular antigo. "Gravei tudo." A decisão crucial. Naquele momento, o padre apareceu na porta da igreja. "Juliano, já está na hora. Os convidados estão esperando. Sua noiva está radiante." Juliano olhou para Ayla, depois para a igreja lotada de 300 convidados, depois para o padre. Sua mente trabalhava rapidamente. Se a menina estivesse certa, sua assinatura na certidão de casamento seria o primeiro passo para perder tudo o que havia construído. "Padre, preciso de 10 minutos", disse Juliano. "Filho, sua noiva já está no altar há 15 minutos. 10 minutos, repetiu ele com firmeza, que surpreendeu até ele mesmo. Juliano puxou seu celular e ligou para um número que não discava há anos. Laura Ferreira,
uma advogada criminalista que havia conhecido na Faculdade de Direito da UFG 20 anos atrás. Laura, é Juliano Dutra. Preciso de você agora, no centro de Goiânia. É uma emergência. Juliano, você não está se casando hoje? Vi nas redes sociais. É exatamente sobre isso. Você pode vir à Igreja do Rosário. É questão de vida ou morte financeira. Chego em 15 minutos. Não assine nada até eu chegar. Juliano olhou para Ayla, que estava sendo observada com desconfiança crescente pelos seguranças, convidados que chegavam e até mesmo pelo padre. Como você se chama? Ayla. Ayla, preciso que você me conte tudo o que ouviu, palavra por palavra. E preciso ouvir essa gravação. Durante os próximos 15 minutos, sentados num banco na lateral da igreja, Ayla relatou com detalhes impressionantes toda a conspiração que havia descoberto. Falou sobre cronogramas, sobre documentos específicos, sobre ameaças à fundação, sobre o plano pós-lua de mel. Quando chegou à parte sobre usarem as 233 mil crianças atendidas pela fundação como chantagem, Juliano sentiu náusea. Aquele número exato não estava em nenhum documento público. Era informação interna que só a diretoria conhecia. Deixe eu escutar a gravação, pediu ele. O que ouviu nos próximos 5 minutos mudou sua vida para sempre. A voz de seu pai planejando sua ruína financeira com a frieza de quem discute o tempo. A voz de sua noiva tratando sua fundação como ferramenta de manipulação. A voz de seu advogado de confiança elaborando cada detalhe legal da traição. Quando Laura chegou, encontrou Juliano conversando intensamente com uma menina de rua do lado de fora da igreja, onde deveria estar se casando em 15 minutos. Explique rápido, disse Laura descendo do carro. Juliano contou tudo em 5 minutos. Laura ouviu Ayla repetir sua versão e fez perguntas técnicas específicas. Para seu espanto, a menina respondia todas com precisão. Juliano, disse Laura depois de escutar 2 minutos da gravação. Se isso for verdade, você está a 15 minutos de perder um patrimônio de 200 milhões de reais. O que eu faço? Você entra nessa igreja, mas não assina nada, e eu chamo a Polícia Civil agora mesmo. O confronto na igreja. Dentro da igreja, 400 convidados esperavam. Renata estava radiante no altar, vestida com um modelo exclusivo que custara 100 mil reais e havia sido importado especialmente da França. Heitor Dutra, pai de Juliano, estava na primeira fila com um sorriso satisfeito de quem via seus planos se concretizando. Dr. Olavo segurava uma pasta de couro com documentos já preparados para assinatura. O clima estava tenso. 15 minutos de atraso num casamento daquele porte era praticamente um escândalo social. Os convidados cochichavam. A noiva tentava manter a compostura e os pais dela sussurravam preocupações sobre problemas de última hora. Quando Juliano finalmente entrou, todos se levantaram em alívio. Ele caminhou devagar pelo corredor central, observando cada rosto conhecido. Empresários que faziam negócios com ele há anos, políticos que considerava amigos, famílias tradicionais de Goiânia e Anápolis que frequentavam os mesmos clubes. Pessoas que conhecia há décadas, que considerava família estendida, que agora sabia que estavam ali para testemunhar inconscientemente sua destruição financeira. Chegou ao altar e ficou de frente para Renata. Ela estava verdadeiramente linda, mas quando ele olhou em seus olhos, viu algo que nunca havia notado antes. Não era amor ou nervosismo, era expectativa calculista. Onde você estava? Sussurrou ela com um sorriso forçado. Estou aqui há 20 minutos. Todo mundo está comentando. Conversando com uma criança muito esperta, respondeu ele observando sua reação. Renata franziu o senho quase imperceptivelmente. Criança? Que criança? Uma que sabe mais sobre minha vida do que eu imaginava. O padre iniciou a cerimônia com atraso e certa pressa, tentando recuperar o cronograma. Juliano participou mecanicamente, suas respostas automáticas, enquanto sua mente elaborava um plano. Observava discretamente seu pai na primeira fila, Dr. Olavo na segunda, os rostos expectantes dos convidados. Quando chegaram ao momento dos votos pessoais,
uma tradição que Renata havia insistido em incluir, Juliano pediu para falar primeiro. Gostaria de dizer algumas palavras antes de continuarmos. O padre assentiu, aliviado por ver que o noivo parecia ter se acalmado. Juliano se virou para os convidados, respirou fundo e começou. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, especialmente as pessoas mais importantes da minha vida. Fez uma pausa e olhou diretamente para seu pai. Pessoas em quem sempre confiei, que sempre estiveram ao meu lado, que jamais me trairiam. Heitor sorriu orgulhoso, ajeitando o nó da gravata. Pessoas que me amam tanto, continuou Juliano lentamente, que seriam capazes de qualquer coisa para me proteger, até mesmo de mim mesmo. Renata começou a franzir o senho. Algo no tom de Juliano não estava seguindo o roteiro que haviam ensaiado. É por isso que fico tão emocionado, prosseguiu ele elevando ligeiramente a voz, ao saber que mesmo hoje, no dia do meu casamento, existem pessoas planejando meu futuro com tanto carinho. O desconforto começou a se espalhar entre alguns convidados mais atentos. Pessoas que elaboraram planos tão detalhados sobre o que fazer com meu patrimônio após esta cerimônia. Dr. Olavo ficou visivelmente pálido e fechou instintivamente a pasta que segurava. Pessoas que até mesmo pensaram em usar minha fundação, que atende 233 mil crianças por ano, como ferramenta de persuasão, caso eu não concordasse com seus planos tão generosos. Agora o mal-estar era generalizado. Heitor se levantou ligeiramente da cadeira, com uma expressão confusa. Filho, o que você está dizendo? Estou dizendo, pai. Juliano elevou a voz para que todos ouvissem claramente, que descobri sobre a cláusula espelho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 400 convidados prenderam a respiração simultaneamente. Renata tentou manter a compostura, mas sua voz tremeu ligeiramente. Juliano, acho que você está confuso. Cláusula espelho, repetiu ele claramente. É o mecanismo legal que seria ativado com minha assinatura na certidão de casamento, transferindo automaticamente o controle acionário de minhas empresas para um consórcio previamente formado por meu pai, minha noiva e meu advogado de confiança. Os murmúrios começaram a se espalhar pela igreja como ondas. Informação que devo a uma menina de 12 anos que vive na rua, continuou Juliano, olhando para a porta da igreja onde Ayla esperava com Laura. Uma menina corajosa o suficiente para gravar 40 minutos de conversas na sacristia desta igreja, onde vocês planejaram minha destruição financeira. A revelação completa. Heitor tentou se aproximar do altar, mas sua voz saiu estrangulada. Juliano, pare com isso imediatamente. Você está fazendo papel de ridículo na frente de toda a Goiânia. O ridículo, disse uma voz feminina, autoridade da porta da igreja, seria se ele tivesse assinado os documentos. Todos se viraram. Laura Ferreira entrava na igreja acompanhada de 4 delegados da Polícia Civil de Goiás e 2 oficiais de justiça. Sou a doutora Laura Ferreira, criminalista. Estou representando Juliano Dutra numa investigação de fraude qualificada, apropriação indébita, formação de quadrilha e tentativa de estelionato majorado. O pânico tomou conta da igreja. Alguns convidados se levantaram assustados, outros começaram a sussurrar nervosamente. Muitos tentaram discretamente filmar a cena com os celulares. Dr. Olavo Miranda, disse o delegado principal, o senhor está preso por elaboração de documento falso, falsidade ideológica e tentativa de estelionato qualificado. Olavo tentou fugir pelos fundos da igreja, mas foi interceptado por 2 policiais que já estavam posicionados. Renata Aguiar, continuou o delegado, está presa por participação em organização criminosa e tentativa de estelionato. Renata tirou o véu e o atirou no chão com força. Isso é um equívoco absurdo. Eu não fiz nada. Isso é perseguição. Senhora, disse Laura mostrando um papel oficial, temos aqui a gravação completa de 3 reuniões realizadas na sacristia desta igreja, onde a senhora discutiu em detalhes o plano para fraudar o senhor Juliano Dutra. Gravação? Que gravação? Perguntou Juliano, genuinamente surpreso. Ayla é mais esperta do que imaginávamos, sorriu Laura.
Ela não apenas escutou as conversas. Gravou 47 minutos de evidência em alta qualidade. Heitor Dutra, disse o segundo delegado se aproximando lentamente do pai de Juliano. O senhor também está preso pelos mesmos crimes, com o agravante de ter violado relação de confiança familiar. Heitor olhou para o filho com uma mistura de raiva, desespero e algo que poderia ter sido remorso. Você não entende, Juliano. Você é muito ingênuo para administrar tanto dinheiro. Você ia perder tudo para ONGs e projetos sociais inúteis. Pai, disse Juliano com a voz embargada, eu já perdi tudo. Perdi minha confiança em você, minha fé na família, minha capacidade de acreditar nas pessoas que mais amo. Você é um idiota sentimental, gritou Heitor enquanto era algemado. Podia ter sido o homem mais rico de Goiás, mas prefere bancar o salvador da pátria. Enquanto os presos eram retirados da igreja sob os flashes dos celulares e olhares chocados dos convidados, muitos dos presentes começaram a sair em silêncio. Alguns, envergonhados por terem sido testemunhas involuntárias, outros, indignados por terem sido enganados. A maioria, simplesmente confusa demais para processar o que havia acabado de presenciar. As consequências imediatas. Laura se aproximou de Juliano, que estava sentado no primeiro banco da igreja, visivelmente abalado. Você teve sorte, disse ela. Em mais meia hora, seria dono de uma certidão de casamento e de uma montanha de dívidas que nem imaginava. Como eles iam fazer isso tão rapidamente? O plano era mais sofisticado do que imaginávamos, explicou Laura consultando seus papéis. A certidão de casamento ativaria automaticamente procurações que você assinou há 2 anos, quando reestruturou a empresa. Seu pai e Olavo convenceram você de que eram documentos de rotina para otimização fiscal. Lembro daquelas assinaturas, murmurou Juliano. Confiei completamente neles. Essas procurações dariam a eles poder total sobre suas empresas por 90 dias, tempo suficiente para transferir ativos, contrair empréstimos em seu nome e criar dívidas insolvíveis. Depois usariam a ameaça de fechamento da fundação para forçar você a aceitar qualquer acordo que oferecessem. Juliano se levantou lentamente e caminhou até onde Ayla estava esperando com um dos oficiais de justiça. Você me salvou de algo que eu nem conseguia imaginar, disse ele se ajoelhando na altura da menina. Não precisa me agradecer, só não deixe eles fecharem sua fundação por causa disso. Por que você se importa tanto com a fundação? Ayla hesitou. Olhou para o chão, depois de volta para ele. Porque eu já fui uma das crianças que ela ajuda. Há 3 anos, quando eu ainda tinha família. Juliano sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O que aconteceu com sua família? Minha mãe morreu de câncer. O SUS tentou tratar, mas descobriram muito tarde. Meu pai, ele não aguentou. Começou a beber, perdeu o emprego, sumiu uma noite e nunca mais voltou. E você ficou sozinha? Fiquei na rua. Mas por 8 meses antes disso tudo acontecer, sua fundação me dava 3 refeições por dia, uniforme para a escola, material escolar e até dentista. Foi o melhor período da minha vida depois que minha mãe ficou doente. Por que saiu da fundação? Porque quando minha mãe morreu e meu pai sumiu, os assistentes sociais queriam me colocar numa família adotiva ou num abrigo. Eu tinha medo. Preferi fugir e viver na rua. Juliano a olhou longamente. Ayla, você não só salvou 2 milhões de crianças hoje, salvou a mim também. Como assim? Porque a partir de hoje, você não volta para a rua. Se você quiser, vai ter uma família de verdade. O novo começo. Naquela tarde, depois de horas na delegacia prestando depoimentos e formalizando as denúncias, Juliano levou Ayla ao apartamento que mantinha no setor Bueno. Era um lugar grande demais para uma pessoa só, mas perfeito para recomeçar uma vida. O apartamento ocupava todo o andar de um prédio moderno, com vista para o Parque Flamboyant. 500 metros quadrados de piso de mármore, móveis de design italiano, obras de arte nas paredes e uma cozinha que parecia ter saído de uma revista de decoração. Você vai morar aqui? Perguntou Ayla, olhando ao redor com os olhos arregalados. Nós vamos morar aqui, corrigiu Juliano. Se você quiser, claro. Mas você nem me conhece direito.
Ayla, em um dia você demonstrou mais caráter, coragem e lealdade do que pessoas que conhecia a vida inteira. Você arriscou sua segurança para salvar um estranho de uma traição. Acho que te conheço melhor do que conhecia minha própria família. Ayla caminhou devagar pela sala, tocando cuidadosamente nos móveis como se fossem objetos de museu. Você tem certeza de que não vai se arrepender depois? Ayla, disse Juliano, se sentando no sofá de couro e fazendo sinal para ela se sentar também. Hoje você me deu a maior lição da minha vida. Me ensinou que família não é quem nasce com você, é quem se importa com você de verdade. E se eu não souber como viver numa casa assim? Nós aprendemos juntos. Você me ensina a ser uma família de verdade e eu te ensino tudo o que quiser aprender sobre o mundo. Eles pediram pizza naquela noite. Ayla nunca havia comido pizza entregue em casa, só pedaços encontrados no lixo ou doados por pessoas na rua. Assistiram televisão numa tela de 75 polegadas, algo que ela só havia visto em lojas. Juliano mostrou que ela teria seu próprio quarto, com banheiro privativo, cama king size, guarda-roupa walk-in e uma mesa de estudos equipada com computador. "Vou voltar para a escola?", perguntou ela. "Não só para a escola. Você vai estudar no melhor colégio de Goiânia. Vai fazer curso de inglês, informática, música, tudo o que quiser. Vai viajar pelo mundo, conhecer outros países, ter todas as oportunidades que uma menina inteligente como você merece. E a fundação? Depois de hoje, a fundação vai continuar. Na verdade, vai crescer. Hoje eu percebi que existem muitas crianças como você que precisam de ajuda e muitos adultos ruins que se aproveitam da vulnerabilidade delas." Naquela noite, Ayla tomou o primeiro banho de banheira da vida. A água quente, os sais de banho, as toalhas macias, tudo era como um sonho. Quando saiu do banheiro de roupão, encontrou Juliano na sala, trabalhando no laptop. "O que você está fazendo?" "Alterando meu testamento e criando um fundo fiduciário." "O que é isso?" "É uma forma legal de garantir que, se algo acontecer comigo, você sempre terá dinheiro para viver bem pelo resto da vida. E também para garantir que a fundação nunca possa ser fechada ou usada por pessoas mal intencionadas." Ayla se sentou ao lado dele no sofá. "Você faria isso por mim?" "Ayla, você fez algo por mim que nem minha própria família fez. Me protegeu quando eu mais precisava, mesmo sendo uma estranha." "Não era estranha", disse ela baixinho. "Sua fundação me ajudou quando eu mais precisei. De certa forma, eu já conhecia você." Os primeiros meses. Os 3 meses seguintes foram uma montanha-russa de adaptações para ambos. Juliano aprendeu que cuidar de uma pré-adolescente traumatizada era muito diferente de administrar empresas. Ayla aprendeu que viver numa casa requeria regras, rotinas e responsabilidades completamente diferentes da rua. As manhãs eram as mais difíceis. Ayla acordava antes do sol, um hábito da rua onde era preciso se mover cedo para encontrar lugares seguros. Juliano, acostumado a acordar às 7 para checar e-mails internacionais, agora precisava acordar às 5:30 para preparar café da manhã nutritivo e conversar com ela até que a ansiedade matinal passasse. A primeira ida ao shopping para comprar roupas foi um desastre. Ayla teve uma crise de pânico no meio da loja, sobrecarregada pela quantidade de opções, pelos preços nas etiquetas e pela atenção dos vendedores. Juliano a levou para casa sem comprar nada, e no dia seguinte chamou uma personal shopper para trazer opções ao apartamento. A escola foi outro desafio. Ayla era extremamente inteligente, mas tinha lacunas educacionais enormes dos 2 anos que passou na rua. Sabia ler e escrever bem, mas nunca havia estudado inglês formal, tinha dificuldades em matemática e se sentia intimidada pelos colegas de classe média alta. Juliano contratou 3 professores particulares para ajudá-la a recuperar o tempo perdido, mas o mais importante foi a psicóloga, doutora Marisa Santos, especialista em traumas infantis, que visitava Ayla 2 vezes por semana no apartamento. "Ela tem síndrome de estresse pós-traumático", explicou a psicóloga a Juliano após 1 mês de sessões. 2 anos na rua, perdendo a família, vivendo em constante alerta.
Vai levar tempo para ela se sentir verdadeiramente segura. O que eu posso fazer para ajudar? Seja consistente. Rotinas previsíveis, regras claras, muito afeto e paciência infinita. E, principalmente, nunca prometa algo que não pode cumprir. A confiança dela foi quebrada muitas vezes. Durante esses meses, Juliano também estava lidando com as consequências legais e financeiras da traição familiar. O escândalo havia se tornado nacional. Herdeiro do agronegócio salvo por menina de rua. Era manchete em todos os jornais do país. As empresas de Juliano passaram por uma auditoria completa para identificar outros possíveis esquemas fraudulentos. Descobriram que Heitor e Olavo vinham desviando recursos há mais de 3 anos, usando uma rede complexa de empresas fantasmas e contratos superfaturados. O patrimônio que eles tentaram roubar era ainda maior do que Juliano imaginava. 280 milhões de reais em ativos empresariais, mais a fundação que valia outros 50 milhões em projetos e infraestrutura. Se você não tivesse descoberto antes do casamento, explicou Laura numa das reuniões semanais, eles teriam conseguido transferir pelo menos 150 milhões antes que você percebesse o que estava acontecendo. E quanto tempo levarão as investigações? O Ministério Público está tratando como prioridade. Temos evidências suficientes para pelo menos 10 anos de prisão para cada um dos envolvidos. O crescimento de uma família. Depois de 6 meses morando juntos, Juliano e Ayla haviam desenvolvido uma rotina que funcionava para ambos. Ela acordava às 6, ele às 6h15. Tomavam café juntos enquanto conversavam sobre os planos do dia. Ayla ia para a escola particular onde estava rapidamente se destacando e Juliano trabalhava meio período, dedicando as tardes a acompanhar os estudos dela. Faça uma brincadeira para quem lê os comentários. Escreva a palavra coragem na seção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. As noites eram reservadas para atividades juntos. Tarefas de casa, filmes, jogos de tabuleiro ou conversas no terraço do apartamento. Ayla adorava essas conversas onde Juliano contava histórias do mundo dos negócios e ela falava sobre seus sonhos e medos. Você sente falta da sua família de antes? Perguntou Ayla numa dessas conversas. Sinto falta da família que eu pensava que tinha, respondeu Juliano honestly. Mas não sinto falta da família que realmente era. E você? Sente falta da rua? Não da rua, disse ela pensativa. Mas às vezes sinto falta da liberdade, de não ter que dar satisfação para ninguém, de poder ir onde quisesse. E se eu disser que você pode continuar tendo essa liberdade aqui, que esta é sua casa, não uma prisão? Ayla sorriu. É diferente. Esta é uma liberdade boa. A da rua era uma liberdade ruim de quem não tem escolha. O relacionamento entre eles se aprofundou quando Ayla teve sua primeira crise real. Aconteceu numa quinta-feira à noite, quando ela viu uma reportagem na televisão sobre uma operação policial que havia removido crianças de uma ocupação urbana em Goiânia. Sem aviso, Ayla começou a chorar compulsivamente. Depois, a hiperventilar. Juliano não sabia o que fazer e ligou desesperadamente para a psicóloga. É um gatilho, explicou doutora Marisa pelo telefone. Algo na reportagem ativou uma memória traumática. Você precisa ajudá-la a se sentir segura agora. Juliano passou 2 horas segurando Ayla no sofá, deixando-a chorar e falando suavemente sobre como ela estava segura, como ele não ia deixar nada de ruim acontecer com ela, como ela nunca mais precisaria viver na rua. Quando a crise passou, Ayla olhou para ele com olhos vermelhos, mas gratos. Você não vai desistir de mim por causa disso? Ayla, disse Juliano com convicção, família de verdade não desiste. Nunca. Foi nessa noite que ela o chamou de pai pela primeira vez. A justiça e a vingança. 1 ano após o casamento que não aconteceu, os 3 conspiradores foram julgados no Tribunal de Justiça de Goiás. O caso havia se tornado emblemático, amplamente coberto pela mídia como símbolo da corrupção familiar e da ganância desenfreada. Juliano e Ayla estavam presentes no tribunal quando a sentença foi lida. Heitor Dutra foi condenado a 12 anos de prisão por formação de quadrilha
estelionato qualificado e apropriação indébita. Perdeu todos os direitos sobre o patrimônio familiar e foi obrigado a ressarcir 3,5 milhões de reais em danos. Renata Aguiar recebeu 8 anos por participação em organização criminosa e tentativa de estelionato. Seu pai, que tinha conhecimento do esquema, mas não participou diretamente, foi condenado a 2 anos em regime semiaberto. Olavo Miranda, como mentor intelectual do plano, recebeu a maior pena: 15 anos de prisão e cassação definitiva da carteira da OAB. Justiça, murmurou Juliano quando ouviu as sentenças. Justiça para quem? Perguntou Ayla. Para todas as crianças que poderiam ter ficado sem ajuda se eles tivessem conseguido fechar a fundação. E para você que teve coragem de fazer a coisa certa. Após o julgamento, Renata tentou falar com Juliano nos corredores do fórum. Ela estava visivelmente abatida, os cabelos sem o brilho de antes, o rosto marcado pelo estresse do processo. Juliano, por favor, me dá 5 minutos, implorou ela. Ele olhou para Ayla, que fez que sim com a cabeça. Conversaram numa sala reservada. Eu nunca quis que chegasse a este ponto, disse Renata com lágrimas nos olhos. No início, eu realmente gostava de você. O plano era só garantir que o dinheiro fosse bem administrado. Renata, disse Juliano calmamente, você aceitou se casar comigo para me roubar. Isso não é amor, é crime. Você me perdoa? Juliano pensou um momento. Eu te perdoo, Renata. Mas perdoar não significa confiar de novo. Você fez suas escolhas. Quando saiu da sala, Ayla perguntou. Você realmente perdoou ela? Sim. Perdoei para me libertar do rancor, não para liberar ela das consequências. Quando você ficou tão sábio? Desde que uma menina de 12 anos me ensinou que fazer a coisa certa às vezes é mais importante que ser esperto. A nova fundação. 2 anos após a descoberta da conspiração, Juliano reestruturou completamente sua fundação. O que antes atendia 233 mil crianças, agora atingia mais de 500 mil em todo o Centro-Oeste. Ayla, agora com 15 anos e se destacando como uma das melhores alunas de Goiânia, participava ativamente do planejamento dos programas sociais. Queremos criar um programa específico para crianças em situação de rua, propôs ela numa reunião da diretoria. Não apenas assistência emergencial, mas um protocolo completo de reinserção social. Em que você está pensando? Perguntou Juliano. Primeiro, ganhamos a confiança da criança. Nada de forçar saída da rua ou ameaçar com abrigos. Oferecemos comida, banho, roupa limpa, sem contrapartida. Os outros diretores, agora todos auditados e confiáveis, escutavam com atenção. Segundo, oferecemos educação flexível. Aulas em horários alternativos, conteúdo adaptado, professores treinados para lidar com traumas. Terceiro, apoio psicológico intensivo. Toda criança de rua tem trauma. Precisamos cuidar da mente antes de cuidar do futuro. E quarto, Ayla concluiu, programa de apadrinhamento por famílias voluntárias. Não adoção forçada, mas adultos dispostos a ser referência afetiva. Juliano sorriu orgulhoso. E onde você aprendeu tanto sobre gestão social? Vivendo na rua e sendo salva por você. As 2 experiências me ensinaram muito. O programa foi implementado 6 meses depois e se tornou modelo para outras cidades brasileiras. Ayla insistiu que se chamasse Projeto Esperança Real. Esperança porque todo mundo merecia uma segunda chance. Real porque não prometiam falsas soluções mágicas. O primeiro namoro e os medos. Quando Ayla completou 16 anos, Juliano enfrentou um desafio que não havia previsto. Ela se apaixonou. Gabriel era filho de um empresário conhecido, colega de classe dela no colégio particular. Inteligente, educado, de boa família, exatamente o tipo de rapaz que qualquer pai aprovaria. Mas Juliano descobriu que ser pai adotivo de uma adolescente era muito mais complicado que administrar empresas. Pai, disse Ayla numa tarde, quero te apresentar uma pessoa. Que pessoa? Gabriel, estamos namorando há 3 semanas. Juliano quase engasgou com o café. Namorando? Desde quando você namora? Desde quando tenho 16 anos e sou uma adolescente normal,
respondeu ela rindo. A primeira vez que Gabriel veio jantar no apartamento, Juliano fez o que qualquer pai protetor faria. Interrogou o rapaz com a intensidade de um delegado da Polícia Federal. Quais são suas intenções com a Ayla? Senhor Dutra, eu gosto muito dela. Ela é a pessoa mais inteligente e corajosa que conheço. Como você soube da história dela? Da rua? Ela me contou tudo. Disse que não queria relacionamentos baseados em mentiras. E o que você achou? Gabriel olhou diretamente para Juliano. Achei que ela é ainda mais incrível do que eu pensava. Qualquer pessoa que passou pelo que ela passou e ainda consegue ajudar outras pessoas é especial. Juliano aprovou o rapaz, mas Ayla teve que ter uma conversa séria com ele sobre dar espaço para ela crescer. Pai, você tem que confiar em mim. Eu aprendi na rua a identificar pessoas ruins. Gabriel não é uma delas. Eu sei. É só que... Você é minha filha. É difícil aceitar que está crescendo. Eu sempre vou ser sua filha, mas agora também sou uma jovem que precisa descobrir o mundo. O casamento real. 3 anos depois do quase casamento, Juliano conheceu Marina Silva, uma médica pediatra que trabalhava como voluntária na fundação. O relacionamento desenvolveu-se naturalmente, baseado em valores compartilhados e admiração mútua. Marina não sabia nada sobre a fortuna de Juliano quando se conheceram. Ela o via simplesmente como um homem dedicado a projetos sociais. Quando descobriu sobre o dinheiro e a história da traição familiar, sua primeira reação foi de proteção. Você tem certeza de que pode confiar em mim? Perguntou ela após ele contar toda a história. Marina, você trabalha 60 horas por semana tratando crianças pobres. Se você estivesse interessada em dinheiro, teria escolhido uma especialização mais lucrativa. O pedido de casamento aconteceu de forma simples, durante um jantar em família com Ayla. Tenho uma pergunta a fazer, disse Juliano no meio do jantar, para as duas. Ayla e Marina olharam curiosas. Ele se ajoelhou entre as duas. Marina, você aceita se casar comigo? Ela riu surpresa. Aceito. E você, Ayla, aceita Marina como madrasta oficial? Aceito, mas só se ela aceitar que eu continue sendo a filha favorita. Trato feito, disse Marina, abraçando as duas pessoas que havia aprendido a amar. O casamento aconteceu na mesma igreja do Rosário, 3 anos depois do casamento que não aconteceu. Mas desta vez, a cerimônia foi pequena, íntima, apenas com 50 convidados próximos. Ayla foi dama de honra e fez um discurso que emocionou todos os presentes. Há 4 anos eu interrompi um casamento nesta igreja para salvar meu pai de pessoas que não o amavam de verdade. Hoje, tenho o privilégio de estar aqui, vendo ele se casar com alguém que o ama pelo que ele é, não pelo que ele tem. A formatura de Ayla. Aos 18 anos, Ayla se formou como a melhor aluna de sua turma no Colégio Santa Clara. Sua nota no Enem foi uma das mais altas de Goiás, garantindo-lhe vaga em qualquer universidade do país. Vou cursar Direito na PUC Goiás, anunciou ela. Quero me especializar em direitos da criança e do adolescente. Por quê? Perguntou Juliano, embora já soubesse a resposta. Porque existem muitas crianças como eu que precisam de alguém para protegê-las. E porque descobri que a lei pode ser uma ferramenta poderosa quando usada para o bem. A festa de formatura foi no apartamento no setor Bueno com vista para toda Goiânia. Vieram colegas de classe, professores, funcionários da fundação e as famílias que Ayla e Juliano haviam ajudado ao longo dos anos. Faça uma brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra família nos comentários. Os que chegaram até aqui entenderão a piada. Continuemos com a história. No meio da festa, Juliano pediu a atenção de todos para um brinde. Há 6 anos, disse ele com a voz embargada. Uma menina de 12 anos salvou minha vida. Não apenas meu dinheiro, mas minha alma. Ela me ensinou que família é quem escolhemos proteger e que coragem não tem idade. Olhou para Ayla. Hoje você está se formando para se tornar advogada. Sei que vai usar todo esse conhecimento para proteger outras crianças como você foi protegida. E eu sei, disse Ayla, pegando o microfone, que vou usar tudo o que aprendi nesta família para construir um mundo onde nenhuma criança precise dormir na rua ou se sentir abandonada.
Os aplausos ecoaram pela varanda, se misturando com os fogos de artifício que Juliano havia contratado para celebrar aquele momento. Durante o primeiro ano da faculdade, Ayla desenvolveu um projeto que chamou a atenção do Ministério Público e de parlamentares de Goiás. Era uma proposta de lei para a criação de um sistema integrado de proteção a crianças em vulnerabilidade social. O problema atual, explicou ela numa apresentação no Congresso Nacional, é que os órgãos trabalham separados. Uma criança pode estar sendo atendida simultaneamente pelo Conselho Tutelar, pela assistência social, pelo SUS e por ONGs, mas ninguém tem uma visão completa do caso. A proposta dela era revolucionária: criar uma plataforma digital onde todos os órgãos compartilhassem informações, permitindo o acompanhamento integral de cada criança vulnerável. Chama-se Sistema Esperança, continuou Ayla, porque toda criança merece ter alguém que saiba exatamente sua história e suas necessidades. O projeto virou lei federal 2 anos depois, sendo implementado primeiro em Goiás como projeto piloto. Ayla, ainda estudante, foi convidada para coordenar a implementação. Como se sente sendo reconhecida nacionalmente aos 20 anos? Perguntou um jornalista. Me sinto grata, respondeu ela. Grata por ter sido salva por alguém que acreditou em mim e por poder usar essa experiência para salvar outras crianças. 5 anos após o casamento que não aconteceu, Juliano, Marina e Ayla formavam uma família sólida e feliz. A empresa de Juliano continuava próspera, mas sua prioridade era a fundação, que agora atendia mais de 1 milhão de crianças em todo o país. Ayla estava no 3º ano de Direito e já era reconhecida como uma das jovens lideranças mais promissoras do país na área de direitos humanos. Tinha 21 anos, namorava Gabriel há 5 anos e planejava fazer mestrado em Direitos da Criança na Universidade de São Paulo. Numa tarde de domingo, os 3 estavam no terraço do apartamento, quando Ayla fez uma pergunta que mexeu com Juliano. Pai, você já se perguntou como seria sua vida se eu não tivesse aparecido naquele dia? Juliano pensou um momento. Provavelmente estaria casado com Renata, sem dinheiro, sem fundação, sem nada, ou talvez nem estivesse vivo. Por quê? Porque descobrir que as pessoas mais próximas estavam me traindo teria me destruído. Mas descobrir ao mesmo tempo que existia alguém disposta a me ajudar, sem pedir nada em troca, isso me salvou. Marina pegou a mão dele e se perguntou como seria a vida da Ayla se vocês não tivessem se encontrado. Provavelmente ainda estaria na rua, disse Ayla pensativa. Ou morta, ou presa. Não sei. As estatísticas não são animadoras para meninas de rua. Então vocês salvaram um ao outro, concluiu Marina. Não, disse Ayla sorrindo. Nós nos escolhemos. E continuamos nos escolhendo todos os dias. Juliano olhou para a cidade de Goiânia, se estendendo diante deles. Dali podia ver o centro onde ficava a Igreja do Rosário, onde tudo havia começado. Podia ver os bairros onde a fundação mantinha centros de apoio. Podia ver o futuro que haviam construído juntos. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Disse ele. Qual? Perguntaram as duas. Que esta história não tem fim. Cada criança que ajudamos, cada família que reconstituímos, cada vida que salvamos, é como se aquele momento na igreja se multiplicasse infinitamente. Ayla se levantou e abraçou os pais. Então vamos continuar salvando uns aos outros. E enquanto o sol se punha sobre Goiânia, os 3 permaneceram abraçados no terraço, sabendo que haviam descoberto o segredo mais importante da vida. Família é quem escolhemos proteger, e amor é a coragem de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Fim. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou. Também queremos saber, você acredita que algumas pessoas estão destinadas a se encontrar para salvar umas às outras? Conte-nos de que cidade você está nos assistindo. Adoramos saber que temos amigos por todo o Brasil que acompanham nossas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima história que vai mexer com seu coração.